Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que fala o John e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas das ferramentas que eu utilizo para poder fazer os meus projetos aqui no meu setup. Na verdade, esse vídeo eu estou fazendo para poder responder algumas perguntas que o pessoal deixa aqui nos comentários, que é o fato de que máquina que eu uso e se realmente eu uso máquina para poder fazer os meus projetos aqui. Então esse vídeo é justamente para isso, para poder falar para vocês, né, passar dicas de que ferramenta vocês podem estar usando e que ferramenta eu realmente utilizo para poder fazer o meu setup. Então, para começar, eu vou falar que eu não utilizo máquina para poder fazer o meu setup. Todo esse meu setup aqui eu usei apenas um serrote para poder fazer. Eu vou mostrar daqui a pouco na tela do computador que tipo de serrote eu uso e qual ferramenta mais você pode estar usando para poder fazer os seus projetos aí na sua casa também. Teve até um comentário que a pessoa fez que ele falou assim que não tinha, no caso, a maqueta para poder fazer a mesa dele. Então eu disse para ele que não precisa de máquina para poder fazer, até porque eu fiz essa mesa aqui com um serrote. Além disso, quando vocês forem comprar essa madeira aqui, por exemplo, você pode pedir para a pessoa tá cortando, né, pelo menos no tamanho que você quer a mesa. Essa mesa, por exemplo, aqui ela tinha 3 metros de comprimento. Aí chegou aqui, eu só precisei cortar no tamanho com o serrote. Então eu vou mostrar para vocês também que ferramenta vocês podem estar utilizando para deixar ela bem certinha assim, né? Para vocês fazer o corte com o serrote, ela de forma que fique certinha, né? Que fique, vamos dizer assim, certinha para você poder fazer a emenda aqui. Como vocês podem ver, ela fica certinha. Então eu vou mostrar para vocês aqui como fazer isso aqui. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês o serrote que eu uso para poder fazer o corte na madeira. E é esse serrote aqui que vocês podem estar usando, tá? É o mesmo modelo do serrote que eu tenho. Como eu falei, eu não tenho máquina, não tenho serra circular, não tenho maquita, né, como é acostumado falar. Então eu não tenho esse tipo de ferramenta, né, de máquina. Então eu resolvi fazer minha mesa utilizando o serrote. Vocês podem também pedir, no caso, como eu falei, para a pessoa cortar no tamanho, só que nem sempre vem no tamanho certinho. Não sei, de repente as pessoas não sabem cortar direito lá e aí acaba vindo torto. Tem local que a pessoa tem a máquina que é chamada de serra circular industrial, né, que serve para eles cortar madeira, que tem marcenaria mesmo. Então, mas tem outros lugares que não tem, que só tem a maquita e não dá para cortar na maquita porque ela não fica totalmente certa no caso, a menos que você coloca o esquadro, que é uma das ferramentas que eu vou mostrar aqui também para vocês. Então é isso. Para começar, é esse serrote que eu utilizo. Como vocês podem ver, é R$38 um serrote como esse. Ele é bem amolado mesmo. Ele faz os cortes certinho, né? Dependendo de como vocês for utilizar. O meu serrote não tá tão bom. Mesmo assim, ele faz o corte perfeito, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Mesmo assim, ele ainda faz o corte. Isso porque eu uso uma outra ferramenta que serve para poder marcar ele certinho a linha onde eu vou fazer o corte com o serrote. Muitas vezes as pessoas têm, né, serrote guardado em casa. Faz tempo que eu tenho esse serrote. Ele tá até bem gasto mesmo, porque faz muito tempo que eu tenho ele. E eu sempre uso o serrote para poder fazer esse tipo de trabalho. No caso aqui, ó, essa peça aqui, eu fiz na serra, né, que é uma serrinha que é usado para poder serrar ferro. Então é isso, pessoal. Agora, outra coisa que vocês podem estar usando para poder fazer esse corte certinho com o serrote é essa peça aqui, ó, que geralmente é chamado de esquadro. Essa peça aqui, ela é muito importante na hora de você fazer a marcação onde vai ser o corte que você vai fazer na tábua. Ela que vai ser responsável de você marcar o risco sem que ela fique torta. Então, você pode ver que é um preço bem em conta mesmo e você usa a vida toda. Eu tenho esse esquadro aqui há bastante tempo e ele é útil para muitas coisas. Vocês podem fazer também outro tipo de marcação, não só a marcação linear, mas vocês podem fazer outro tipo de marcação também. Pode fazer uma marcação meia esquadria aqui, ó, que nem essa aqui, tá vendo? Fazer a marcação de meia esquadria e que ela vai sair certinho o corte. Aí você só corta com a serra e tá tudo certo. Outra coisa também que eu geralmente utilizo, no meu caso, eu tenho a parafusadeira, mas assim, antes eu não tinha ela, então eu usava uma chave Phillips como essa. Demorava um pouquinho, mas dá para fazer tranquilo. Então é isso. Agora, outra coisa também que vocês podem utilizar na parte do acabamento é a lixadeira manual. Eu tenho essa lixadeira manual também, não é desse modelo, mas ela me serve muito bem também. E como vocês podem ver, o valor dela também é bem em conta. Mas isso aqui vocês podem utilizar por muito tempo mesmo. Ela não desgasta, né, como qualquer um, só tomar com um pouco de cuidado. A minha é de borracha. Esse aqui provavelmente é de plástico que tá aqui, mas vai servir da mesma forma, tá bom? Essa lixadeira manual, ela serve para você lixar as partes mais difíceis, né, de lixar, no caso, vamos dizer assim. Você pode lixar com a mão, é possível lixar com a mão, mas para outras coisas, por exemplo, para tirar esse tipo de massa aqui, ó, não sei se vai dar para ver direito, esse tipo de massa aqui, seria melhor usar essa aqui. Você pode tirar ela, né, lixando com a lixa, né, sem precisar utilizar ela,
Mas aí para uma coisa mais grosseira assim, ó, é preciso vocês utilizar essa ferramenta aqui. Então vamos dizer que são 4 ferramentas que você vai precisar para poder fazer. A maioria das vezes as pessoas têm um serrote, uma serra, dá para fazer também com a serra, porém a serra, não, se for fazer essa madeira aqui no caso, se for fazer o tampo dessa madeira, com a serra não tem como, então só seria com o serrote mesmo. Mas ela substitui muito bem a serra circular, ou a maquita como é conhecido, e também mais em conta, né? Uma maquita geralmente hoje deve custar uns 300 a 400 reais, ou mais, é que eu não pesquisei sobre isso, mas deve ser bem cara. Então vocês vão pagar R$38 e pode fazer vários, mesmo projeto aqui. Essas tiras aqui, ó, nem eu faço essas tiras, a menos se eu tivesse uma máquina circular industrial, eu conseguiria fazer. Eu peço já para vir cortada no tamanho, ou eu já compro ela pronta aqui na internet. Se for um projeto pequeno, eu vou e compro e já vem tudo cortadinho no mesmo tamanho. O vídeo de hoje foi mesmo para mostrar para vocês que mesmo com pouca ferramenta, é possível vocês fazer o setup de vocês, além de gastar pouco, também utilizando ferramentas que às vezes você tem guardado aí na sua casa, como o serrote, por exemplo, que é muito difícil uma pessoa não ter um serrote em casa, e caso não tenha, é barato também para poder conseguir uma. Eu vou até deixar o link dessas ferramentas que eu mostrei aqui na descrição, caso vocês queiram comprar. O preço delas estão muito boa. Aqui o serrote R$38, o esquadro tá R$13, chave, né, R$7, mas chave a maioria das pessoas tem. Se não tiver também não tem problema, é só comprar aqui. E a lixadeira manual, que vocês podem utilizar. Essas ferramentas aqui são as ferramentas principais que você pode utilizar para poder fazer qualquer tipo de projeto que eu faço aqui, porque todos os projetos que eu fiz, eu não utilizei máquina. Na verdade, para não dizer que eu não utilizei máquina, a única coisa que eu utilizei, que eu utilizo até hoje, né, é a parafusadeira, que eu uso para parafusar, para não perder muito tempo parafusando aqui as coisas, os meus projetos que eu faço. Mas tudo, por exemplo, essa aqui que foi parafusado, eu parafusei, tem até vídeo mostrando, eu parafusei a chave Phillips, e também tem outra parte que eu coloco a parafusadeira porque eu queria acelerar um pouco. Mas é possível fazer com essas ferramentas que eu mostrei aqui para vocês. Essa lixadeira aqui manual é muito boa mesmo, ela serve para poder vocês quebrar o canto daqui, ó, poder lixar ela para ficar bem o canto arredondado e ficar bem certinho mesmo. Então são ferramentas que vale a pena vocês comprar, caso vocês não tenham, e que vão ajudar vocês, né, a fazer o setup dos sonhos de vocês, além de gastar pouco com ferramentas que realmente são úteis e baratos para poder fazer o setup de vocês. Então qualquer dúvida que vocês tiverem referente a esse vídeo ou qualquer outro vídeo aqui, pode deixar nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom?